O que é que passa pela cabeça quando a gente ouve a palavra ocultismo? Rituais estranhos? Sociedades secretas? Pois é, hoje a gente vai desvendar o que de fato se esconde por trás desse termo, que é um dos mais misteriosos e, vamos combinar, mal compreendidos que existem. Se prepare, porque essa jornada vai muito além do que a gente costuma ver por aí. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Afinal, o que está verdadeiramente escondido no oculto? E a resposta? A resposta pode ser bem surpreendente. Não tem a ver com segredos sombrios, mas sim com uma busca muito profunda por conhecimento. Porque, olha só, de um lado a gente tem essa imagem que a cultura pop vendeu pra gente. Caveiras, rituais no meio da noite, coisas meio sinistras, né? Mas, do outro lado, a gente tem a definição real, a definição de estudo, um sistema filosófico que se dedica a entender uma realidade que está, digamos, além dos nossos 5 sentidos. A diferença é gritante. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Primeira parte: desvendando o oculto. Aqui a ideia é ir além da superstição para a gente descobrir uma busca bem genuína por saber. A chave está toda na origem da palavra, sabe? Ocultismo vem do latim occultus, que significa pura e simplesmente escondido ou secreto. O termo se refere a um conhecimento de uma realidade que a gente não vê, que a ciência convencional não consegue medir. Não se trata de bem ou mal, mas de percepção. E por que esse interesse todo explodiu de novo no século XIX? É que a era moderna, com todo aquele foco no materialismo da ciência e nas religiões mais engessadas, acabou criando o que alguns pensadores chamaram de um vazio da alma. O ocultismo apareceu ali como uma terceira via, sabe? Uma espécie de ciência do espírito para tentar preencher essa lacuna. Agora, vamos conhecer as 3 figuras que pegaram todas essas ideias antigas e deram uma organizada para encaixar no mundo moderno. Os verdadeiros arquitetos do movimento. O primeiro é Eliphas Levi, o filósofo. Esse cara foi o responsável por dar um upgrade na magia, tirando ela da caixinha do folclore e transformando numa ciência espiritual. Para Levi, magia era um caminho sério, rigoroso, de autorrealização. Nada a ver com o truque de cartola. Em seguida vem H.P. Blavatsky, a visionária. A grande sacada dela foi misturar as tradições do Oriente com as do Ocidente, criando um sistema global que ela chamou de teosofia. Foi ela que basicamente abriu o campo de visão do ocultismo, trazendo conceitos como karma e reencarnação para o nosso vocabulário aqui no Ocidente. E para fechar o trio, Papus, o organizador. Pensa bem, se o Levi foi o cérebro e a Blavatsky foi a visionária, o Papus foi quem pôs a mão na massa. Ele criou escolas, publicou revistas, montou um currículo de estudos, enfim, ele transformou uma filosofia que estava toda espalhada num movimento organizado, acessível. E o jeito como eles se completam é genial. Essa analogia aqui é perfeita. Pense assim, ó. O Levi construiu o motor, a base intelectual da coisa toda. A Blavatsky chegou com um combustível, com uma visão de mundo super ampla. E o Papus? Bem, o Papus projetou o veículo, que são as escolas e as ordens, para levar todo mundo nessa jornada. Isso tudo nos leva para as 4 grandes correntes do pensamento ocultista. O ideal é pensar nelas não como coisas separadas, mas como um tipo de kit de ferramentas, sabe? Um kit interligado feito para explorar esse mundo invisível. A primeira ferramenta desse kit é o hermetismo. A base dele é aquele princípio famoso: o que está em cima é como o que está embaixo. É a busca por entender as leis universais que conectam o cosmos, o macrocosmo, com a gente, o microcosmo. A segunda é a Cábala. Embora seja originalmente uma tradição mística judaica, dentro do ocultismo ela é usada como um mapa da consciência. A famosa árvore da vida funciona como um diagrama para a gente entender a relação entre o divino e a nossa própria psique. A terceira ferramenta é a alquimia. E olha, já vamos esclarecer. O objetivo principal nunca foi transformar metal em ouro de verdade, tá? Isso era uma metáfora poderosíssima para um processo interno. A transformação do chumbo da alma ignorante no ouro da consciência iluminada. Como a gente pode ver bem aqui nessa tabela, cada corrente tem um objetivo central. O hermetismo, com a lei da correspondência, busca a mestria da mente. A Cabala, com a árvore da vida, mira no autoconhecimento. A alquimia, com a sua grande obra, foca na purificação da alma e a teosofia, que seria a 4ª corrente, busca juntar tudo isso para promover uma fraternidade universal, combinando ciência, filosofia e religião. Agora vamos para um ponto que é crucial. Para entender de verdade o que o ocultismo é, a gente precisa deixar muito claro o que ele não é.
Essa parte aqui vai servir para a gente traçar umas linhas bem definidas e derrubar alguns mitos bem comuns. A confusão mais clássica é com o satanismo, e a diferença é fundamental. O objetivo do ocultismo é a gnose, ou seja, o conhecimento espiritual direto por experiência própria. Já o objetivo do satanismo moderno, principalmente o de LaVey, é a apoteose do eu, é elevar o próprio ego ao nível de um deus. Um é um campo de estudo, o outro é uma filosofia ou religião bem específica. Outra distinção importante com a bruxaria. De um jeito bem simples, o ocultismo é, em grande parte, a teoria filosófica, a metafísica por trás das coisas. Já a bruxaria, seja a magia popular ou a religião Wicca, é o ofício prático, mais focado em manipular energias e na conexão com a natureza. E agora, a gente chega na revelação final, na conexão que talvez seja a mais inesperada de todas. O segredo dentro de nós. Um diálogo surpreendente com a psicologia moderna. E aí fica a pergunta, né? Afinal, onde é que está esse tal mundo invisível que os ocultistas passaram séculos mapeando? Onde fica a luz astral, os arquétipos, os diferentes planos da existência? O psiquiatra Carl Jung apareceu com uma resposta que foi revolucionária. Ele argumentou que esse mundo todo não está lá fora, mas aqui dentro, no território imenso e inexplorado da nossa própria psique. E as correspondências são sinceramente impressionantes. O Jung não via o ocultismo como uma superstição boba, mas como uma espécie de protopsicologia. A luz astral do Levi virou o inconsciente coletivo. A grande obra da alquimia se tornou o processo de individuação. A lei da correspondência hermética foi reformulada como sincronicidade. O Jung, no fundo, traduziu a linguagem simbólica antiga por vocabulário da psicologia moderna. No fim das contas, o grande segredo do ocultismo não eram conspirações, nem demônios. Era a própria psique humana. E isso deixa a gente com uma reflexão final, que está bem resumida nesta frase. O maior de todos os mistérios não reside em grimórios empoeirados ou rituais secretos, mas na corajosa exploração das profundezas ocultas da própria consciência.